E vamos aos destaques de hoje. Instalada chaminé no Vaticano para o conclave. Cruzeiro vence o Vila Nova de Goiás pela Copa do Brasil. Alerta para os eleitores. 500.000 de pessoas podem perder o título em Minas. E o metrô BH anuncia nova alteração em horário de circulação, enquanto bilheterias físicas deixam de funcionar. A informação é com a repórter Letícia Bessa. Usuários do metrô devem ficar atentos a novas alterações de circulação a partir desta sexta-feira, dia 2 de maio, entre as estações Minas Shopping e 1º de maio. O motivo são obras de revitalização da linha 1. Nesta sexta, dia 2, o intervalo entre as composições será de 23 minutos, entre 10h30 da manhã e 3h30 da tarde. Já na próxima semana, entre os dias 5 e 9 de maio, o intervalo entre as viagens será de 23 minutos, entre 8 e 11 horas da noite. Depois desse horário, os trens vão passar por um só lado da plataforma em 3 estações: Minas Shopping, São Gabriel e 1º de maio. Por esse motivo, será necessário que usuários verifiquem a direção da composição antes de embarcar. Vale lembrar que, a partir do dia 6 de maio, a terça-feira da próxima semana, as bilheterias do metrô de Belo Horizonte serão substituídas por terminais de autoatendimento. Na prática, quer dizer que quem precisar do transporte sobre trilhos nas 19 estações do metrô terão como opções pagar o valor da passagem diretamente nas catracas por aproximação de cartões de crédito ou débito, nos terminais de autoatendimento por Pix, cartões de crédito ou débito, além de cédulas ou moedas, ou pelo aplicativo BiPay. A passagem unitária não será mais vendida nas bilheterias do metrô. Também a partir do dia 6 de maio, haverá recarga apenas de cartões de integração BH Bus e Ótimo nas bilheterias do metrô. O serviço será prestado de segunda a sexta-feira, exceto feriados, das 5h15 da manhã às 11 da noite, em apenas 7 estações: Eldorado, Gameleira, Carlos Prates, Lagoinha, Central, Santa Efigênia e Minas Shopping. Nas outras estações, não haverá recargas de cartões de integração. Nesses casos, deve ser feita a recarga online pelos aplicativos da BH Bus ou do Ótimo. Repórter Letícia Bessa. Obrigada, Letícia. E agora nós vamos falar sobre o Vaticano. Foi instalada a chaminé para o anúncio do novo Papa. Quem traz mais informações é o repórter Léo Apolinário, ao vivo da redação. Boa tarde, Léo. Tudo pronto para o conclave? Boa tarde, Vilene, a todos que estão acompanhando Rede Notícias. Já está quase tudo pronto. Na manhã de hoje, bombeiros instalaram a chaminé de onde vai sair a fumaça que vai anunciar o novo Papa ao mundo. O conclave, que vai eleger o novo pontífice, está marcado para começar só na quarta-feira, dia 7, mas desde a segunda passada, a Capela Sistina está fechada para visitação para dar início às preparações necessárias. A chaminé é um dos principais símbolos do processo, viu? Dela sairá a fumaça que informa o mundo o andamento da votação. Fumaça preta indica que não houve consenso entre os 133 cardeais votantes. Já a fumaça branca confirma que o novo Papa foi escolhido. A fumaça é gerada pela queima das cédulas de votação. Cada cardeal escreve o nome do candidato. Para a eleição ser válida, é necessário o apoio de pelo menos 2/3 dos cardeais presentes. A fumaça escura pode aparecer mais de uma vez até que o consenso seja alcançado. Vale lembrar que nos últimos 2 conclaves demoraram aí cerca de 2 dias para eleger o novo pontífice, Bento XVI e, por último, Francisco. Volto com vocês. Obrigado, Léo. A feira de artesanato da Avenida Afonso Pena, popularmente conhecida como Feira Hip, terá 22 novos expositores a partir do próximo domingo. A Prefeitura informou que vai seguir com o progresso de entregas de credenciais até o preenchimento de 71 vagas previstas. Deste total, 5% são reservados a pessoas com deficiência.
Além dessas vagas, todas as oportunidades que surgirem durante a vigência do edital, que é de 5 anos, resultarão em convocações do cadastro de reserva. De acordo com a Prefeitura, outros 2 lotes de credenciais já foram entregues, beneficiando um total de 19 feirantes. O último processo licitatório para ingresso de novos feirantes na feira foi publicado em 1995, há 3 décadas. 2 homens morreram após um confronto com a polícia no conjunto Taquaril, região leste de BH. Os suspeitos mortos teriam ligação com a facção Comando Vermelho. Um forte esquema de segurança foi montado na região a fim de prender os suspeitos após denúncias anônimas. Durante o cerco, os suspeitos foram avistados em um matagal próximo à invasão conhecida como Terra Nossa. Ao visualizarem os policiais, os suspeitos atiraram na direção das guarnições, que revidaram. 2 deles, de 30 e 36 anos, foram atingidos pelos disparos e foram socorridos no Hospital de Pronto-Socorro João 23, mas não resistiram. Com um dos suspeitos, em uma bolsa foram encontradas dezenas de porções de crack e cocaína com a logomarca da facção Comando Vermelho. Além de celulares, 2 armas de fogo com munições também foram apreendidas. A Corregedoria da Polícia Militar acompanha o caso, que foi encaminhado para as previdências judiciárias. E está no Instituto Médico Legal o corpo de Fernanda Dantas Garrido Ribeiro, de 40 anos, assassinada a facadas durante a noite de ontem em uma pousada na orla da Lagoa da Pampulha, proximidades do bairro Jardim Atlântico, em BH. O principal suspeito é o companheiro, de 38 anos. Ele foi preso em Curvelo, região central de Minas, horas depois do crime. Segundo informações, Arthur e Fernanda, que moravam no local onde aconteceu o crime. O casamento estaria numa fase ruim, mas o casal teria se reconciliado recentemente. A mulher foi atacada pelo companheiro com diversas facadas no final de uma festa. O homem foi encontrado na BR-135 por militares do batalhão de Curvelo, dirigindo um veículo. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil. A Polícia Rodoviária Federal apreendeu aproximadamente 50 mil maços de cigarros contrabandeados em uma van durante uma operação na Fernão Dias, em Lavras, no Campo das Vertentes. O condutor do veículo, de 44 anos, saiu de Nova Serrana, na região oeste, com destino a Santa Rita do Sapucaí, no sul do estado. O motorista não tinha nenhuma documentação que comprovassem a origem da carga que foi apreendida junto com o veículo e levados à Receita Federal. O condutor foi preso e encaminhado para uma delegacia em Varginha. O trânsito na rodovia Fernão Dias, na altura de Brumadinho, está parcialmente fechado devido a um acidente envolvendo uma carreta e um carro de passeio. A faixa da direita e o acostamento estão bloqueados. Segundo a concessionária que administra o trecho, 4 pessoas ficaram feridas, sendo uma em estado grave. Todas as vítimas foram levadas para unidades de saúde em Betim. Não há previsão para liberação total do trecho. Termina hoje o prazo para pedir isenção de taxas do Enem. O repórter Giovanni Rodrigues tem os detalhes. Candidatos têm até o fim do dia para pedir isenção da taxa de inscrição do Enem 2025. Segundo o Ministério da Educação, podem pedir a gratuidade a estudantes matriculados no 3º ano do ensino médio em escola pública, quem é bolsista integral em unidade de ensino privada, aqueles em situação de vulnerabilidade socioeconômica e de famílias inscritas no CadÚnico. Os pedidos devem ser enviados pela internet na página do participante com o login do Portal Único de Serviços Digitais do Governo Federal, o gov.br. O valor da taxa de inscrição do Enem 2025 ainda não foi divulgado. No ano passado, a inscrição custou R$ 85. Dos mais de 4 milhões de inscritos confirmados em 2024, mais de 60% foram isentos do pagamento da taxa de inscrição. Repórter Giovanni Rodrigues. Você sabia que eleitores podem perder o título? Pois é, mais de 500 mil de mineiros correm este risco. O repórter Nilton Lopes tem as informações. Mais de 500 mil pessoas podem ter o título de eleitor cancelado em Minas Gerais por não terem apresentado justificativa para as ausências nos 3 últimos turnos de votação,
Segundo o Tribunal Regional Eleitoral, o prazo para regularizar a situação vence no dia 19 de maio. Depois dessa data, os eleitores com pendências vão ter o título cancelado e ficarão sem o documento exigido em situações como a efetivação de matrícula em instituições de ensino e a emissão de passaporte. Para saber se está em dia com a Justiça Eleitoral, o interessado pode acessar o autoatendimento eleitoral no site tse.jus.br e escolher a opção de débito eleitoral ou conferir no aplicativo e-Título. Em caso de pendências, a regularização deve ser feita somente nos canais oficiais da Justiça Eleitoral. Esse processo pode ser feito também de modo presencial em qualquer cartório eleitoral ou central de atendimento ao eleitor do Estado. Repórter Newton Lopes. Obrigado, Newton. E no próximo bloco, o Cruzeiro joga bem e vence pela Copa do Brasil. E o ex-presidente Fernando Collor vai cumprir prisão domiciliar com tornozeleira eletrônica. 12:16. O Cruzeiro venceu e fez uma boa exibição diante do Vila Nova de Goiás pela Copa do Brasil no Mineirão. Foi o primeiro jogo do mata-mata na noite dessa quinta. A Raposa foi melhor no primeiro tempo e dominou o Vila. Na segunda etapa, o time encontrou mais dificuldades. Os gols foram marcados por Caio Jorge aos 33 e aos 36 na etapa inicial. E com 2 assistências dele, Gabigol, que começou jogando e foi até elogiado pelo técnico Léo Jardim. O jogo da volta é no dia 22 de maio, no Serra Dourado, em Goiás. E pelo Brasileiro, nesse domingo, o time volta a campo contra o Flamengo, no Mineirão, 6h30 da noite. O Atlético não entra em campo no fim de semana. O jogo do Galo pelo Brasileiro é na segunda-feira, 8 da noite, mais uma vez fora de casa. Desta vez contra o Juventude no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul. Quanto às obras da Arena do Galo, os portões estão sendo reforçados, as catracas modernizadas e o gramado em fase final de preparação. O time volta à Arena contra o Fluminense pelo Brasileiro no dia 11 de maio. Falando agora de Série B, o América joga pela 6ª rodada domingo à noite contra o Operário em Ponta Grossa, no Paraná. E o domingo vai ser movimentado. Logo de manhã, às 10 horas, tem a final da Superliga Masculina de Vôlei. Decisão entre Campinas e Cruzeiro no ginásio do Ibirapuera, em São Paulo. O Cruzeiro é o atual bicampeão e busca o 9º título. O time é o maior campeão da história da Superliga Masculina de Vôlei. Entidades voltam a Amélia Lins depois da ordem judicial para reativar a unidade. As informações com o repórter Giovanni Rodrigues. Olá, boa tarde a todos. A Justiça determinou a reabertura do bloco cirúrgico do Hospital Maria Amélia Lins, localizado no bairro Santa Efigênia. A decisão foi assinada pelo desembargador do Tribunal de Justiça de Minas, Pedro Aleixo. De acordo com a decisão, o governo do estado e também a FEMIG, a Fundação Hospitalar de Minas Gerais, tem de providenciar a reativação dos leitos e devolver aos funcionários que foram transferidos para o Hospital João 23, garantindo assim o funcionamento completo do Hospital Maria Amélia Lins. O autônomo Tiago Pereira está internado desde o dia 22 de abril e nem sabe se vai fazer a cirurgia. Eu sinto que eu tô abandonado, né? Porque a gente, por mais que a gente é bem atendido aqui pelas enfermeiras e o pessoal, os médicos mesmo, a gente sente que os médicos só vêm aqui só para bater ponto e vai embora. Segundo o superintendente do Ministério do Trabalho, Carlos Calazans, nos últimos dias a situação do HMAL e do Hospital João 23 agravou. Conversar no tribunal. De fato, nos últimos dias a situação se agravou muito, a situação, principalmente diz respeito à ortopedia em Belo Horizonte. O João 23 superlotado, os trabalhadores sem saber o que faz, as pessoas sem sequer ter macas. Então, a situação muito agravante, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais entendeu que ele teria que intervir na saúde de Belo Horizonte e decidiu pela reabertura do hospital plenamente, de um prazo de 15 dias. E o prazo para o HMAL voltar a funcionar é de 10 a 15 dias. Caso essa determinação não seja cumprida, será aplicada uma multa diária, embora o valor não tenha sido divulgado. Até o momento, tem 10 pacientes aguardando por cirurgias aqui no Hospital Maria Amélia Lins.
É com vocês aí no estúdio. Obrigado, Giovanni. Hospital Sofia Feldman corre risco de colapso. Quem conta pra gente é a repórter Erlaine Grace, ao vivo do hospital. Boa tarde, Júnior. Boa tarde, Milene, a todos que nos acompanham no Rede Notícia. A maior maternidade de Minas Gerais, referência em parto humanizado, está prestes a entrar em colapso. O Hospital Sofia Feldman, aqui em Belo Horizonte, enfrenta um déficit de 3 milhões de reais por mês e não sabe até quando vai conseguir manter as portas abertas. Mais de 800 partos mensais podem ficar sem assistência. Eu estou aqui agora na porta do hospital. O hospital está vazio, mas as poucas pessoas com que conversamos têm a mesma reclamação. Profissionais da saúde e pacientes fazem o mesmo apelo. Não deixem o Sofia fechar. Conversei aqui com a Emanuela Alves. Ela falou que o seu bebê recém-nascido está internado aqui. Ela disse que está assustada com essa decisão, que precisou vir de Ribeirão das Neves ter a criança aqui por falta de assistência lá. E agora essa notícia de que o Sofia Feldman vai fechar preocupa. Ela acrescentou, inclusive, que os bebês estão sendo misturados no mesmo quarto, os bebês saudáveis com os bebês que têm bronquiolite. E aí nós conversamos com várias pessoas, todos com a mesma reclamação, todos os casais, os pais aqui reclamando do atendimento das crianças internadas, como foi o caso aqui do Matheus Jacques. Conversamos com ele, ele está acompanhando a esposa no pós-parto. Ele ficou indignado com a quantidade de mães que ficarão prejudicadas caso o hospital feche as portas. E o que falta agora é o repasse da verba federal que está aí prometido desde o mês de dezembro, né? A estimativa é de que sem esses novos repasses, parte dos serviços já seja suspensa a partir do segundo semestre. Volto com vocês. Obrigada, Erlaine. E o ex-presidente Fernando Collor de Mello já cumpre em casa a pena de 8 anos e 10 meses por corrupção, tráfico de influência na extinta BR Distribuidora, que lhe renderam cerca de 20 milhões de reais, segundo as investigações. Collor deixou a superintendência da Polícia Federal ontem à noite por determinação do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. No pedido dos advogados do ex-presidente, foi alegado que Collor tem 75 anos e sofre com problemas crônicos de saúde, como apneia do sono, doença de Parkinson e transtorno afetivo bipolar. Na prisão domiciliar, ele deve usar tornozeleira eletrônica e só poderá receber visitas dos advogados. Nana Caymmi, uma das maiores cantoras do Brasil, morreu ontem, aos 84 anos, no Rio de Janeiro. A artista estava internada desde julho do ano passado na Casa de Saúde São José, no Humaitá, na Zona Sul, onde deu entrada para tratar de uma arritmia cardíaca. Segundo o hospital, a morte se deu em decorrência da disfunção de múltiplos órgãos. A carioca cresceu em uma família de músicos. Era filha de Dorival Caymmi, com Estela Mares, irmã de Danilo Caymmi e Dori Caymmi. Nana também foi casada com Gilberto Gil entre 1967 e 1969 e namorou os cantores João Donato e Cláudio Nucci. A cantora deixa 3 filhos e 2 netas. O corpo de Nana está sendo velado no Teatro Municipal do Rio de Janeiro e o enterro será às 2 da tarde no cemitério São João Batista, também na capital fluminense. Termina a primeira parte do Rede Notícia e agora você acompanha uma entrevista com o professor Rodrigo Coppi sobre os conclaves ao longo da história. Acompanhe as nossas redes sociais no Instagram, TV Horizonte Oficial e Rádio América Oficial. Um bom fim de semana e até segunda!
Olá, este é o Rede Notícia Entrevista, momento de falarmos sobre os assuntos que estão em pauta em Minas, no Brasil e no mundo. Nosso abraço a você que nos acompanha pelos meios de comunicação da Rede Catedral de Comunicação Católica, da Arquidiocese de Belo Horizonte, TV Horizonte, Canal 30, Rádios América 107.1 e Cultura AM 830, além, é claro, de nossos canais no YouTube e redes sociais. Sexta-feira com jeito de feriado. João Eduardo Santana, muito boa tarde. Boa tarde, Juliana, e a você que nos acompanha, toda a nossa audiência. Olha só, os olhares de todo mundo se voltarão nos próximos dias para a Capela Sistina, dentro da Basílica Vaticana. A partir da próxima quarta-feira, dia 7 de maio, cerca de 130 cardeais vão decidir os rumos da Igreja Católica, elegendo o novo Papa, o sucessor de número 267 de São Pedro, que, pela tradição, foi escolhido pelo próprio Cristo para a fundação do cristianismo. Essa reunião, Juliana, talvez a mais secreta, né, de toda a humanidade, ganhou o nome de conclave, ou seja, conchaves, literal tradução do latim. Agora, de onde vem essa tradição toda e como ela modificou a história? A gente vai conversar sobre isso hoje com o professor de Ciências da Religião da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, Habemus Rodrigo Coppi. Boa tarde, Rodrigo, bem-vindo. Boa tarde a vocês, Juliana, João e a todo mundo aí que está em casa. Muito bem, Rodrigo. Olha, primeira pergunta, eu acho que não poderia deixar de ser essa, né? Os conclaves na era moderna não tem praticamente nada a ver com o que a gente viu antigamente, que a gente vê pelos filmes e etc. Como que os papas eles eram eleitos antes desse formato de conclave que a gente conhece? A história do conclave ela é longa, né? Quer dizer, já tem aí se a gente for contar os primeiros séculos da história do cristianismo e da história da igreja, você tinha primeiro as eleições aconteciam, as eleições dos bispos aconteciam pelo povo, né? Pelo povo da cidade romana. Então, o bispo da cidade romana votado, ele se tornava o Papa. Claro que tinha suas condições ali específicas daquele momento, né? A gente pode pensar como uma democracia moderna. E em um segundo momento você tinha também a escolha dos cristãos com a confirmação do clero, né? Então esse foi um primeiro momento. Num segundo momento você vai ter essa divisão aí do colégio, né, vamos dizer assim, dos cardeais, que vão passar então a fazer essa votação do Papa. Então ele vai se tornar exclusivo exatamente de um grupo de padres do século IX, né? Então ali do século IX para frente nós vamos ter então essa função exclusiva dos padres cardeais, bispos, né? E você vai ter em 1241 a primeira então eleição com base na questão dos 2/3. Né? Então essa coisa dos 2/3 ela é bem antiga, século XII, portanto, né? E claro vai ter algumas diferenças aí para o processo de hoje, né? Que é um processo o processo que era por acessos. Ou acessos é adesão, né, do latim, ou você tinha uma eleição por 2/3, ou ela não podia, se não conseguia chegar aos 2/3, poderia haver então uma adesão ali por aproximação então. Ou seja, se alguém votou em um candidato que não conseguiu a maioria, podia tirar o voto de quem votou e apoiar um outro para dar a maioria para aquele ser eleito. Exatamente. Então, do século XII, XIII até o século XIX, a eleição acontecia assim, poderia ter acessos. Depois isso ficou numa nova forma de organização dos conclaves, no início do século XX, isso ficou proibido. Ou seja, tem que ter a votação, o escrutínio com a votação dos 2/3, de qualquer jeito. Exatamente. Então, e ficou assim até hoje com o documento de João Paulo II, né, de 1996, que ele também coloca as regras ali, toda essa questão do segredo, enfim. Ô, Rodrigo, conclave atiça a curiosidade de todo mundo, né? E aproveitar seu estudo aqui desse processo
História é uma coisa muito interessante. História só serve se a gente resgatar, né? A gente estava conversando aqui antes, falando sobre esse viés político que antes tinha a ver, né, no conclave. A escolha nem sempre foi por essa questão espiritual, como a gente está falando hoje. Como que foi isso na história? Assim, quando a gente pensa em conclave, a gente está pensando numa reunião de homens, né, que são pessoas. Né? E como pessoas, elas trazem todas as contradições de todas as pessoas, né? De todo ser humano. São homens comuns. São homens comuns no sentido de trazer o bem e o mal, né? De poder fazer o bem e de poder fazer o mal. Quem nunca experimentou o mal em si? Né? A gente não precisa ir muito longe de nós mesmos para entender que o mal está na gente, né? E a gente pratica determinadas, né? Age de determinadas formas que não deveria. Então, a questão da corrupção ou a questão do debate político, dessa politização, você vai ter essa história toda atrás, principalmente porque você tinha a questão do império, do imperador, dos reis, né? Até de senadores, né, que você estava falando? Exatamente, na Roma ali do século XI, né? De certa forma, esses poderes políticos, eles de alguma forma agiam, porque era uma igreja europeia e a igreja tinha uma força ali, que é uma força diferente de hoje. Né? Hoje, uma igreja global, ela tem questões, tem interesses e questões geopolíticas nas quais que ela pode entrar, como Francisco fez, como outros papas agiram na Segunda Guerra Mundial, como Pio XII, ou na Primeira Guerra Mundial, com Bento XV. Mas a igreja também, o Papa é um sucessor de Pedro e existe uma questão interna, né, que é a questão da igreja. Questão espiritual, tem questões eclesiológicas, né, para quem está nos assistindo aí, questões de como se compreende a igreja. Sim. Tudo isso impacta na eleição e traz uma nova figura aí que vai agir dependendo desse contexto global também. Não necessariamente um Papa ele é eleito por ser argentino, italiano, etc., né? Da questão da nacionalidade. Envolve muito mais, né? Envolve muito mais do que isso, porque ela pode ter alguma coisa relacionada a isso? Sim, como João Paulo II, era um polonês, final da década de 70, você tem a questão do comunismo já caindo, né, o fim da União Soviética, o Papa polonês era da Cortina de Ferro, né, ou seja, um país que era ali massacrado, né, pela União Soviética, pelos russos, então ele dá uma acelerada, né? Agora, foi escolhido por isso, né? Aí já é outra história. Eu acho que são muitos outros fatores que se envolvem aí, né? Ô, Rodrigo, falando um pouquinho sobre os cardeais, né? A gente costuma falar eclesialmente, né? Chamar esse grupo de purpurados, né? Porque eles vestem vermelho com púrpura, purpurados. Eles podem ser considerados como príncipes, como senadores? Qual que é a figura, qual que é a importância dessa figura para a Igreja Católica, a figura do cardeal? Geralmente chamam-se de príncipes, né? Fala-se dos príncipes da igreja porque toma a ideia do Papa como um monarca absoluto, né? Então essa imagem de um monarca absoluto, aí você tem um monarca absoluto, você tem então seus herdeiros, né? E os herdeiros do Papa não são os filhos do Papa que ele não tem, né? São esses cardeais que foram escolhidos por outros papas anteriormente. Então, é muito importante, né? Porque são pessoas que colaboram com o Papa, né? À medida que estão em vários lugares do mundo, né? As sensibilidades, né, de um filipino é diferente de uma sensibilidade de um argentino para determinados assuntos, de um americano, né? Você está num país em desenvolvimento é uma coisa, está num país desenvolvido vai ser outra coisa, né? Então, os cardeais, eles ajudam o Papa como um Senado, né? Essa figura do Senado que vai, então, ajudá-lo tanto na Cúria Romana, com seus dicastérios, né? Os dicastérios são os ministérios, como se fossem os ministérios, né, do governo aí, federal, e ali eles ajudam presidindo comissões, né? Presidindo os dicastérios e por aí vai. Rodrigo, eu vou continuar nas curiosidades. Queria que você falasse assim, um conclave que foi muito emblemático para a igreja por causa de uma história muito curiosa. Sei que você é pesquisador, você sabe muitas histórias interessantes.
Você tem o conclave que a gente estava até conversando um pouco antes, né? Você tem um conclave que foi o primeiro, esse conclave de 1241, que ocorreu a primeira vez com o modelo 2/3, e você teve um outro conclave que elegeu depois, em 1274, Gregório X. E ali foi muito difícil de escolher o Papa. Então, houve uma demora excessiva na escolha do Papa. Você pega os papados agora do século XX, você tem ali 4 dias, o máximo 5 dias, e depois os mais próximos 2 dias, os 4 para trás, aí a gente vai ver 2, 3 dias. Então, ali nesse momento, o conclave, um senador romano, então, ele teve que, Orsini, ele prendeu os cardeais nas ruínas de Septizonium, em Roma, e com progressão de alimentos. Então, foi se retirando os alimentos para que Só come se votar. Só come se votar. Então, foi retirando até que eles conseguissem resolver o problema, E essa é uma das histórias. E durou assim. muito tempo esse conclave? Não durou muito tempo, porque eles tinham que comer, Então, acabou que... Acelerou o processo. Foi menor. Agora, também, curioso, são momentos de 20 meses, por exemplo, sem o Papa. Ou seja, com mais de quase 2 anos. No século XIII, você teve quase 2 anos de um momento sem o Papa por causa dessas questões políticas, enfim, de não conseguir um consenso. Então, o regramento ele foi dos 2/3, manteve-se isso e apareceu um regramento para que essa escolha não ficasse ad eternum, Meu Deus. Nós estamos conversando com o Rodrigo Kopp, da PUC Minas. Vamos fazer um intervalo e na volta a gente vai continuar falando sobre o conclave. Está chegando o momento de se escolher o novo pontífice da Igreja Católica. A gente volta já. Rede Notícia Entrevista, ouvindo nesta sexta-feira o professor Rodrigo Kopp, da PUC Minas. Rede Notícia de hoje falando sobre os conclaves ao longo da história, já que na próxima quarta-feira, dia 7, nós vamos viver aí o conclave que vai eleger o pontífice de número 267 da Igreja Católica, ele que vai suceder sua santidade, o Papa Francisco. Professor, a gente está falando sobre as curiosidades do conclave, já vimos aí que teve conclave que durou muito tempo, já vimos aí períodos de 2 anos praticamente que a igreja ficou sem um pontífice, guerra, confusão, tudo a ver com a eleição de um pontífice. Mas algo que me chama muito a atenção, e é a primeira lembrança que eu guardo na memória, é quando saiu a fumaça branca lá do local da eleição do Papa, esse conclave que elegeu o Papa Bento XVI. Eu me recordo disso, assim, inclusive assistindo pela TV Globo, salvo engano, com a Sandra Nemberg, jornalista, narrando. Eu lembro isso, assim, claramente. De onde vem essa tradição da fumaça preta e da fumaça branca? Essa questão da fumaça, ela inicia aí por volta de 1800, século XIX já. E inicialmente não existia os 2 tipos de fumaça, Existia uma fumaça, a fumaça saía quando terminava, Então, quando terminava, se queimavam os votos e aí sim produzia a fumaça. Não produzindo a fumaça, a coisa ainda estava em andamento. Depois, no início do século XX, com a eleição do Bento XV, em 1914, aprimorou um pouco mais e entrou então essa questão da fumaça preta, negativa, no sentido de que não havia sido escolhido o Papa, e branca, se houvesse sido escolhido. E aí, claro, as coisas também, a questão da ciência vai desenvolvendo também. Vai evoluindo. Vai evoluindo, e a igreja também foi entendendo que era preciso fazer isso, porque às vezes a fumaça saía aquela coisa meio cinza, quer dizer, é preto ou é branca, As pessoas ficavam com essa... Sempre acontece, uma confusão em relação à fumaça. Então, eles começaram a usar, em 2005, um aditivo, aditivos químicos que fazem, então, a fumaça se tornar branca e fazem a fumaça se tornar preta. Então, eles montam
esse forno, né, no canto da Capela Sistina, eles montam isso para que façam então o processo ocorrer dessa maneira. Antes você era palha úmida, que se queimava então para fazer a fumaça branca e piche para fazer a preta. Mas aí sim você tinha também problemas, então conseguiram achar, talvez um químico lá do Vaticano, né, conseguiu encontrar uma solução melhor, né? O Rodrigo, Padre Samuel deu uma entrevista para a gente há pouco tempo falando sobre o conclave também, e ele trouxe uma informação que os cardeais, eles não se conhecem, ou a maioria não se conhecem, principalmente por causa das nomeações, né? Papa Francisco fez várias nomeações, e eles estão em posições geográficas muito diferentes, né? Regiões. Então, segundo o Padre Samuel, no momento do conclave é que eles vão saber, né? Ali, ter contato entre os cardeais e tal. Mas a gente sabe que assim, o conclave começa muito antes do conclave mesmo. Quem tem intenção de ser papa, apesar de qualquer um deles pode ser, né? Ele já está fazendo aquela campanha, ele já está pensando quem é que está ali, como é que pode convencer essa pessoa, qual que é a corrente de pensamento, porque isso é possível fazer esse estudo antes. É por aí mesmo? Você tem agora, antes do conclave exatamente, que o conclave acontece só da hora depois que fecha a porta mesmo. E passa a chave. E fala lá o extra homines, né? Isso. Sai todo mundo. Todos fora, né? Então, o Francisco, ele elevou ao cardinalato 108 padres, né? Então, por volta dos 130, porque cada hora tem alguma coisa aí acontecendo com um ou outro que está doente, que não vai, enfim. São 108, né? Então, essas pessoas, elas são... de vários lugares diferentes. Você tem cardeais que trabalham na Cúria Romana, que se conhecem então, são mais próximos, né? Estão assim na alta administração, vamos dizer. E você tem esses outros cardeais, né? que estão espalhados pelo mundo, e aí, de fato, com 108 cardeais nomeados por Francisco, né? Existem aqueles que estão na Cúria e os fora da Cúria, quer dizer, não se conhecem de fato. Né? Precisam se conhecer. São, como eu estava dizendo, olhares e sensibilidades diferentes de várias partes do mundo, né? De todos os continentes, né? Nós estamos conversando com o professor Rodrigo Kopp, da PUC Minas, sobre conclave. Professor, vamos falar um pouquinho sobre duas figuras do conclave que são, assim, aqui a gente mais fala na imprensa e que são aí as mais observadas. A figura do cardeal Camerlengo e a figura do cardeal Decano, que é o primeiro cardeal. Qual que é a importância dessas duas figuras, assim, para o contexto do conclave e para o contexto da igreja sem a presença de um papa? O Camerlengo, ele vai ser essa figura que vai confirmar a morte do Papa, vai fazer todo o procedimento, né, de selar o quarto, destruir o anel e administrar a igreja até que o outro Papa seja eleito, né? Então, ele de alguma forma, nessas congregações também gerais que acontecem antes do conclave, você tem questões práticas também da igreja, que a igreja continua, né? As coisas continuam acontecendo e eles precisam de resolver questões práticas, né? Então, o Camerlengo também, ele é a pessoa que vai administrando isso, né? Com os outros, com os dicastérios diferentes. E o decano é a figura também, né? O cardeal Reck fez, né, uma missa com uma homilia bastante forte, né? Que vai ser também essa figura de destaque, né? Que o decano é o mais velho deles, né? E que vai, então, de certa forma, organizar inicialmente o conclave e colocar as coisas, né, da forma que deve ser, acompanhar ali toda a questão da Capela Sistina. A gente pode falar que ele é um garantidor da lisura do processo? Pode ser. O processo, ele... eu não sei se a gente vai chegar lá, mas o processo ele tem um sorteio, né, de 9 cardeais, né? Então, que esses nove cardeais vão fazer o escrutínio, né? Vão fazer ali a leitura em voz baixa, 2 fazem a leitura, o outro fala o nome. Seria mais ou menos o que a gente compreende por junta eleitoral, né? Isso, exatamente, né? Os cardeais que estão ali
atentos, né, para que não haja nenhum tipo de interferência. Então, depois eles vão pegando os votos e vão colocando também, passam uma agulha com uma linha, juntando todos, né, para que também não haja nenhum tipo de fraude, né, eleitoral. Fraude eleitoral no conclave. Ô, Rodrigo, né, a imprensa está em polvorosa, aí, né, fazendo várias entrevistas, tentando traçar qual que seria o perfil ideal desse novo Papa. Ele seria mais conservador, ele seria mais liberal, seria mais na linha do Papa Francisco. Mas a gente também tem abordado muito esse assunto aqui no Rede Entrevista, com padres, com pessoas da igreja, e eles sempre falam assim que essa escolha ela tem muito a ver com o Espírito Santo, né? Que o Espírito Santo é quem vai ajudar nessa decisão. Diante de tudo que a gente falou aqui, sobre essa evolução da história, sobre as influências políticas, sobre tudo o que aconteceu nesses anos todos, né, nesses séculos todos de escolha do Papa, qual que é a leitura que a gente pode fazer hoje em dia dessa questão da espiritualidade nessa decisão do novo Papa? É claro que, como é um conclave, nós estamos falando da Igreja Católica e nós estamos falando de espiritualidade. Né? Eu acho que é um erro de análise, se a gente analise uma instituição religiosa como uma instituição política. Né? Ela é uma instituição religiosa e que é atravessada pela política à medida que nós temos, né, que os cardeais, os bispos, o Papa, todos estão o quê? Conversando, trocando ideia, né, para onde a gente vai, o que a gente faz, né, com esse problema aqui, enfim. Então, ela é atravessada pela política. Né? A questão do Espírito Santo, se você vai para uma linha teológica, que não é exatamente o que eu posso fazer por não ser teólogo, mas enfim, ele, claro, ele é uma figura, né, bastante da Trindade importante para esse momento, né, porque é o discernimento, né, é a questão do discernimento e claro, agora eu estava vendo um vídeo hoje pela manhã, quando era ainda, Ratzinger era ainda cardeal, e ele falava o seguinte, né, falou assim, olha, o Espírito Santo, sim, ele está ali na medida dando liberdade para que nós possamos caminhar e discernir e fazer um caminho junto. Mas se a gente colocar só nas costas do Espírito Santo quem vai ser eleito Papa, a gente teve vários antipapas eleitos, né? Papas que não eram muito cristãos. Né? Então, quer dizer, você tem um conjunto de fatores aí, né? Mas a questão da espiritualidade, né, do Veni Creator Spiritus, né, que também se canta ao entrar na Capela Sistina, tudo isso é muito bonito, né? É muito bonito, né? Os rituais, eu acho que é um momento de tristeza inicial, né, de um Papa que morre, mas todos esses ritos, como isso chama atenção, né, das pessoas, né, dos cristãos, não cristãos, né, porque tem uma beleza ali que realmente nos escapa, né, até a palavra. Muito bem, nós estamos conversando com o professor Rodrigo Coppe da PUC Minas sobre conclave, nessa véspera praticamente aí da nova eleição para um pontífice. Professor, a gente já está quase chegando no final nessa sexta-feira, agradecendo desde já a sua presença, seu carinho conosco, mas eu sou jornalista, né? Eu não posso deixar de perguntar algumas coisas, né? Qual que é o perfil de Papa que hoje a igreja precisa, na opinião do senhor? Qual que é o perfil de Papa que os cardeais estão procurando? Eu acho que precisa, assim, falando pragmaticamente, precisa-se de um cardeal que sabe usar a calculadora, né? Então, algo muito forte, né, que eu estou falando, mas você está trabalhando com uma igreja que tem um déficit, né, grande, o Vaticano, né, ali toda essa questão, existe um déficit, então isso é preciso olhar. Então, isso aqui está uma questão pragmática, econômica, né? A questão política interna da igreja precisa ser um Papa moderador, né, que consiga conciliar, né? Conciliar por quê? Porque o Francisco, ele tentou fazer reformas, buscou essas reformas, isso é visto pelos documentos, pelos motu próprios, né, que é um tipo de documento que o Papa faz por desejo próprio, né, sem nenhuma consulta de nenhum terceiro, e foram 60, né, isso que chama muita atenção. Quer dizer, foi um papado bastante
reformista e mudando, né, querendo mudar algumas coisas, algumas práticas econômicas, né, a questão dos abusos, enfim. Então, internamente você tem essa questão econômica, você tem essa questão política que precisa ser mais moderado, porque os gestos de Francisco também, que foram gestos de acolhida, gestos de misericórdia, para alguns causou algum tipo de dissonância cognitiva, né? Ou seja, não causou, causou divisão de alguma forma, né? Com as igrejas africanas, por exemplo. Então, uma figura uma figura moderada e que tente, então, né, trazer esses dois polos, se a gente pode dizer em dois polos, né? Porque também a gente pode falar numa eleição multipolar, né? Você pode ter outros polos. Rodrigo, para a gente terminar, um minutinho. Pensando também nessa questão da perda de fiéis e na necessidade de expansão da igreja para outros territórios. Isso também poderia ser considerado quando a gente pensa, por exemplo, no nome de um papa asiático, né, alguém que poderia levar a Igreja Católica a expandir em outros territórios? Então, eu te dou uma resposta falando do passado recente. Francisco foi eleito e a América Latina entrou numa espiral de perda, né, de fiéis da Igreja Católica em vários países, né? Incluindo o Brasil. Inclusive o Brasil, e a gente vai ver isso no censo, né, que vai sair, dizem, em agosto. Então, essa relação, né, não necessariamente ajuda, né? Então, isso é uma incógnita, né? Muito bem, esse foi o professor Rodrigo Coppi, da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais. Professor, já convoco o senhor para estar conosco durante essa semana, nos ajudando a compreender o que o Espírito Santo e o que os nossos cardeais vão decidir para o futuro da igreja. Tamo aí. A gente fica junto aí acompanhando o processo e eu agradeço o convite mais uma vez para estar aqui com vocês. Alegria nossa. A você que esteve conosco nesta semana, muito obrigado. Siga na Rádio América com o programa Vaticano, na TV Horizonte, a vez do Bola na Rede com o Júnior Brasil. Um abraço, João Eduardo Santana, até segunda-feira. Com a graça de Deus, até segunda-feira. Permaneça na nossa programação. Excelente fim de semana. Deus nos guarde.